E aí, beleza? Professor Alzitônio Maia, não é? Professor de língua portuguesa, a língua de Saramago, a língua de Machado, a língua de Camões, a sua língua, a nossa língua portuguesa. Beleza? Bem, meninos, nós estamos com a galerinha aí de boa, a galerinha da segunda série, tá? Do ensino médio, obviamente. Venham aqui. Interpretação textual. Nós estamos com o capítulo de número 11 da interpretação textual do seu material, do nosso material. Turma da segunda série, aula 2. Então nós vamos complementar, nós vamos fechar o conteúdo, tá? Qual é o título do capítulo de número 11, professor Alzitônio? É o estudo, né, das relações lógico-semânticas com enunciados independentes, trazendo aquela ideia dos elementos coordenativos. Nada vai nos assustar, será tudo visto com muita tranquilidade, muita transparência. Na aula 2, vamos fechar o capítulo, vamos concluir, e a aula 3 virá com a resolução das atividades. E aí todo o processo estará consagrado, finalizado, fortalecido, tá? Beleza? Então, a partir desse momento, nós vamos apresentar para vocês o capítulo com muita segurança, com muita lucidez. E o objetivo é que, ao final, você esteja em condições absolutas para resolver questões com um nível bastante satisfatório de acerto. Esse é o nosso objetivo, dar a você condição para resolver questões, acertando-as, para montar um discurso bem conectado, bem ligado, bem conectado, não é? Então, de formular suas frases bem feitas, ter uma comunicação sem ruídos, sem problemas. E aí vamos para frente. O nosso projeto é este, beleza? Então venha comigo aqui. Alzitônio, professor, o que é essa relação de disjunção argumentativa ou alternância? Nada mais é do que, tá? Uma relação que liga enunciados que têm orientações discursivas diferentes, com o objetivo, com o fim, não é, de influenciar o leitor a modificar sua opinião por meio do segundo segmento, ou simplesmente aceitar a opinião expressa no primeiro, tá? Produz assim um efeito retórico bonito, né? Observe como essa relação de disjunção argumentativa ou alternância fica muito sólida, muito firme. Então vamos lá, aqui nós temos uma urna eletrônica, tá? Para a eleição. Ela está quase encoberta pela nossa linda e maravilhosa bandeira, tá? Então vamos lá, bandeira brasileira. E aí a construção diz, é da Justiça Eleitoral, que diz o seguinte: todo voto é útil. Então essa é a premissa primeira, não é? Todo voto é útil. Aí vem a relação de disjunção argumentativa ou alternância. Ou não foram úteis os votos dados aos atuais congressistas nas últimas eleições. Então, ele fez uma afirmação: todo voto é útil. Então, para firmar, para solidificar, comprovar, ele joga, né, exatamente a relação de disjunção argumentativa ou de alternância. Todo voto é útil. Ou não foram úteis os votos dados aos atuais congressistas nas últimas eleições. Bonito, né? É uma relação que eu acredito que você já tenha ouvido várias vezes, mas talvez não tenha ainda se despertado para a beleza dessa construção, não é? A relação de explicação ou justificativa, tá? Já essa relação, amados, ela une segmentos de tal forma que o segundo elemento
justifica o primeiro. Então vamos lá. Vamos entender. Eu jogo a primeira, tá? Há uma afirmação. Quem é o poeta? Quem é o poeta? Mário Quintana. Lembram-se de Mário Quintana? Poeta sul-rio-grandense, não é? Poeta gaúcho. Acredito que você conheça uma passagem dele, uma citação muito recorrente nas redes sociais, que diz que a amizade é um amor que nunca morre, não é? Então é gostoso, é maravilhoso ler Mário Quintana. Então ele diz que a preguiça é a mãe do progresso. E agora ele vai justificar, ele vai explicar, tá? Qual é a afirmativa? A preguiça é a mãe do progresso. Quebra tudo que nós já vimos, não é? Em relação à preguiça. A preguiça trava o progresso, né? Mas aqui ele diz que a preguiça é a mãe do progresso. E aí ele vai justificar. Se o homem não tivesse preguiça, não teria inventado a roda, né? Eu acho que você entendeu perfeitamente. Aí, caramba, faz sentido, professor. Faz sentido. É Mário Quintana. Mário Quintana sempre faz sentido. Relação de quê? De explicação ou justificação. Não é? Fácil, tranquilo e de boa. Continuemos. Relação de conclusão, tá? Então é muito comum no nosso dia a dia as relações que estabelecem conclusões, não é? O famoso penso logo existo, não é? Então é um exemplo muito, digamos, icônico para entender essa relação de conclusão, não é? Aí eu vou trazer o que? Eu vou trazer o logo, eu vou trazer o portanto, não é? Então são relações que são bem típicas, bem presentes no nosso dia a dia. Vamos aqui. Relação de conclusão, une segmentos de modo que haja uma conclusão ou inferência com base em duas ou mais premissas verdadeiras. Geralmente, uma das premissas se apresenta implícita, oculta, digamos assim, por se tratar de algo que é verdade universal ou por fazer parte da cultura geral. Como assim, professor? Vamos exemplificar. Beleza, venha comigo. Todo homem é mortal. Premissa primeira, de número 1. Todo homem é mortal. Segunda, Sócrates é homem. Ora, se todo homem é mortal, se Sócrates é homem, por conseguinte, obviamente eu chego a uma conclusão. Logo, portanto, Sócrates é mortal, né? Então eu tenho aqui uma relação de conclusão, tá? Uma relação de conclusão. Então eu chego à sala de aula. Ontem não tive tempo de revisar a matéria, de estudar. Então eu explicito para os meus colegas: meu Deus, não estudei nada, portanto, não terei uma boa avaliação, não farei uma boa prova. Então, se você teve, não é? Se você não teve a condição de estudar, você pode até com certa facilidade chegar a uma conclusão, não é? Você vai deduzir que você não vai ter um bom desenvolvimento na sua avaliação. A partir do quê? A partir da impossibilidade que você teve. Houve um acontecimento, algo tirou você de sintonia, você não pôde estudar, você chega a uma conclusão, tá? É ótimo quando essa conclusão é falsa, né? Quando você acaba tendo uma boa prova. Aí seria aquela relação lá atrás, lembra de adversidade. Estudei pouco, mas tirei boa nota, né? Quase não estudei, mas consegui fazer uma prova satisfatória. Já foi para a relação de quê? Relação de oposição. Se eu quiser puxar para
a relação de dependência, eu iria lá para a oposição na subordinação. Aí eu usaria o embora, o mesmo que, o ainda que, já seria uma relação de quê? De concessão. Mas aí no capítulo anterior, embora eu não tenha estudado, tirei uma boa nota, fiz uma boa avaliação, já é uma relação de concessão. Mas aqui a relação é de conclusão. Todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal, né? Logo, portanto, são os dois conectivos mais presentes nessa relação de conclusão. Beleza? Tranquilo, não é? Uma serenidade, uma alegria na apresentação, né, do nosso conteúdo. E aí, beleza, show de bola. Vamos para Cecília Meirelles. Beleza? Relação de alternância. O que é essa relação de alternância? Alternar, não é? É exatamente mudar, né? Essa alternância, ora chove, ora faz sol, a criança ora ri, ora chora, ou seja, vai ter uma variação, é isso que nós vamos chamar de alternância, tá? É um processo de escolha. Às vezes o nosso pai, quando nós estamos dando muito trabalho, o nosso pai diz assim: fique calado ou você vai se ver comigo, tá? Então, você vai ter que fazer uma escolha, ficar calado ou se ver com seu pai, né? Nesse caso é melhor ficar calado, né, galera? Então, melhor atender aí o papai, né, o querido papai, que você não vai ter problema nunca. Atenda sempre a seu pai, porque ele é lindo e maravilhoso. Sua mãe também é linda e maravilhosa. Seus avós, nossos avós, as pessoas que nos ajudam sistematicamente. Vamos lá. Relação de alternância. Essa relação, pessoal, é quando ela une, né, segmentos enunciados que se alternam, daí a denominação de alternância, né, que variam, expliquei para vocês com muita tranquilidade. Caráter inclusivo, ou se exclui o caráter exclusivo. Observe, ou isto ou aquilo. É um poema da carioca Cecília Meirelles, tá? Poetisa maravilhosa, lembra lá o Romanceiro da Inconfidência? Cecília é um espetáculo, o retrato, né? Poemas bastante significativos desta poetisa, tá? Linda e maravilhosa. Então, é o seguinte, ou isto ou aquilo, ou uma coisa ou outra, vai dar a ideia de quê? De alternância. Vamos ler? Vamos lá? Venha comigo. Está feliz? Está de boa? Está tranquilo? Show de bola. Ou se tem chuva e não se tem sol, ou se tem sol e não se tem chuva, não é? Sol ou chuva, um ou outro, alternância. Ou se calça a luva e não se põe o anel, ou se põe o anel e não se calça a luva. Então você não pode ter as duas coisas ao mesmo tempo, beleza? Quem sobe nos ares não fica no chão. Quem fica no chão não sobe nos ares. É uma grande pena que não se possa estar ao mesmo tempo em dois lugares. Ou guardo o dinheiro e compro o doce, ou compro o doce e gasto o dinheiro. Então você vai ter que fazer uma escolha, né? Beleza. Ou isto ou aquilo. Ou isto ou aquilo. E vivo escolhendo o dia inteiro. Não sei se brinco, não sei se estudo, se saio correndo ou fico tranquilo, mas não consegui entender ainda qual é melhor, se é isto ou aquilo, né? É a nossa vida. Ah, como Cecília é maravilhosa, né? Poetisa do nosso modernismo de 30, né? Então nós vivemos fazendo escolhas, ou isto ou aquilo. Então esse ou, ora, o carro ora pegava, ora morria, ou você faz isso, ou você faz isso, não é? Ou vai à praia, ou fica em casa, ou fica no chão, ou vai para o ar, ou fica no chão. Então essas relações estabelecem o quê? Uma relação, nós vamos chamar de alternância, não é? Uma escolha, uma variação, tá? A criança, repito, ora chorava,
ora dormia. Então, ora, tá? Então, ora chove, ora faz sol, não é? Então, são as relações de alternância tranquila, uma relação tranquila, sem problema, show de bola. E o capítulo abordou o quê? Capítulo número 11, tá? O que foi, por fim, que ele nos abordou? Vamos lá. Vamos recapitular, meus queridos, para que nós tenhamos segurança, tenhamos condição de encarar essas questões, né, que certamente virão e com um acerto bastante significativo, bastante satisfatório. Então, vamos fechar com muita tranquilidade. Primeiro, entre enunciados de conteúdos independentes, também se estabelecem relações lógico-semânticas, as quais determinam uma progressão entre as ideias. Beleza? As principais relações lógico-semânticas entre enunciados de conteúdos independentes são de adição, vimos, soma, acréscimo, não é? De oposição adversativa, vimos, não é? A questão do mas, do porém, do contudo, todavia, entretanto, no entanto, tá? E de junção argumentativa ou alternância, lembram a questão lá do voto que nós discutimos, todo voto é importante, tá? É justo. A de explicação ou justificativa, ficou também muito clara essa ideia, né? É a história da roda lá, lembra de, né? A preguiça é a mãe do progresso, eu expliquei para vocês com muita transparência, muita tranquilidade, de conclusão, né? Então existe uma ação, uma coisa que eu faço, que eu vou chegar a uma conclusão, não é? Ou que eu não faço, que eu vou chegar a uma conclusão, beleza? Por fim, de alternância, de variação. Então são esses aspectos. Eu sempre chamo a atenção, meus queridos, para aquele aluno que inadvertidamente busca decorar. Esse verbo ele não é bom, não é? É um verbo passadista, um verbo que você nem deve mais usar. Ele procura pegar a conjunção e aí ele diz assim, a conjunção e ela estabelece uma adição. Ora, mas se eu disser assim, por exemplo, vem aqui comigo, Mariana come muito e não engorda. Então é importante que você perceba que este i, numa relação lógico-semântica, ele se aproxima do mas. Ele já leva para uma ideia adversativa, tá? Enunciados é uma relação que se estabelece de adversidade. Então observe que nós temos aqui um i com valor de mas, né? Então a gente chama muita atenção para essas relações. Existe oposição? Vocês se lembram do que eu falei? Sou pobre, mas sou honesto. É mulher, mas sabe dirigir. Essas construções que às vezes nos mostram até seres, digamos, preconceituosos, machistas, não é? Você não percebe que a sua estrutura, que a sua relação lógico-semântica é ilógico-semântica. Então, é um capítulo maravilhoso, do qual nós vamos tirar muito proveito nas nossas conversas diárias, não é? Nos nossos discursos que nós vamos proferir certamente, na nossa redação, nas nossas redações, nas nossas crônicas, nossos contos, não é? Nossos romances que serão produzidos, não é? Certamente nós vamos olhar essas relações lógico-semânticas. Então, meus queridos, capítulozinho para a gente arrebentar, tá? Na aula seguinte, nós vamos entrar já na aula 3 com os exercícios, com a correção de atividades, e aí, show de bola, missão cumprida, sem estresse, tá? Sem problema, nós teremos estudado
com tranquilidade o capítulo de número 11. Forte abraço, aguardo o professor Zitônio Maia na próxima, ok? Valeu, galera, show de bola!